palavra do Senhor, né, com muita gratidão, por mais uma oportunidade, né, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar pregando a palavra e agradecer segundamente ao pastor, às missionárias, por estar me dando essa oportunidade de eu estar aqui ministrando a palavra de Deus, amém? Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque independente de quanto tempo estamos na igreja, sempre que nos dão essa oportunidade, sempre vamos estar nervoso e ansioso. Então eu vou falar aqui Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Glória! É uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu confesso que eu não queria trazer essa palavra, porque eu já tinha trazido essa palavra antes, né? Faz alguns meses que eu trouxe essa palavra aqui, então eu não queria trazer de novo, eu queria trazer outra palavra. Mas o Senhor tocou no meu coração para eu estar aqui trazendo essa palavra. Então que o Senhor venha fazer a vontade dele em nossas vidas. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Vou esperar todos nós lermos juntos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém! E diz assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus, Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espinho. Poder sentar. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Bom, você falou Ezequiel aqui, uma palavra que eu gosto muito, né, que é vale de ossos secos, que eu creio que é uma palavra bem conhecida, né? Começa assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele fala que esses ossos estavam sequíssimos, ou seja, aqueles ossos ali estavam realmente sem vida, não tinha esperança naquele lugar, né? O Senhor levou o profeta Ezequiel ali para profetizar sobre aquele vale de ossos secos que estavam sequíssimos. Mais para frente, o Senhor explica a Ezequiel que esse vale de ossos secos está exemplificando sobre Israel, que estava desesperada, que estava sem fé ali, né? No versículo 10 que fala: eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram se puseram em pé um exército grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a carne de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Meus irmãos, aquele vale de ossos secos ali estavam representando a casa de Israel, que eles estavam exilados ali, né? Estavam sem esperanças, sem forças, estavam realmente como um vale de ossos secos, sequíssimos. Então ali Deus levou o profeta Ezequiel àquela visão de vale de ossos secos para profetizar vida àquele vale, para profetizar cura àquele vale. Tanto que
no versículo 7 diz: então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, os ossos juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mesmo que ali estavam as carnes, ali estavam nervos, ali não tinha o Espírito do Senhor. É mais uma representação que Israel não estava com o Espírito do Senhor. Israel estava fraca, Israel estava sem forças. Então ali o Senhor manda profetizar. Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ou seja, mesmo que aqueles ossos estavam, um grande exército estava com carne, estava com nervos, ali faltava alguma coisa, ali faltava espírito. Aleluia! Significa que eles só ficaram vivos depois que receberam o Espírito Santo do Senhor. Eles só ficaram vivos depois que o Espírito do Senhor entrou naqueles ossos, entrou naqueles exércitos ai meu Deus, eles só ficaram vivos porque o Espírito do Senhor entrou ali, porque o Espírito do Senhor descansou ali perante aqueles ossos. Não é uma coisa que pode trazer no dia de hoje, mesmo que a gente esteja com a nossa carne, mesmo que a gente esteja aparentando bem, às vezes dentro de nós falta o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aleluia! Falta o Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes as pessoas se encontram assim, se encontram mortas, se encontram com carne, se encontram com nervos, mas ali falta o Espírito Santo do Senhor operando na vida, ali falta a pessoa aceitar o Espírito Santo do Senhor. Então ali era onde Israel estava com carne, nervos, mas ali faltava o Espírito. Então ali depois de Ezequiel profetizar, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ali naquele momento aqueles ossos viveram, porque ali habitava o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus! Uma coisa que me chama muita atenção no versículo 1 que diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele não perguntou para Ezequiel se ele queria estar naquele vale, e Ele não botou Ezequiel no canto, ou botou Ezequiel afastado daquele vale, daqueles ossos. O Senhor fez Ezequiel andar no meio daqueles ossos. O Senhor fez Ezequiel caminhar entre aqueles ossos. Então, uma coisa que a gente pode trazer para os dias de hoje, muitas vezes a gente vai estar na prova, meus irmãos, a gente não vai estar encostado, a gente não vai estar parado. O Senhor vai fazer com que a gente passe, caminhe no meio da tempestade, vai fazer com que a gente caminhe no meio daqueles ossos, porque muitas vezes, meus irmãos, nas nossas provas, a gente não vai ter que ficar parado. O Senhor vai fazer com que a gente caminhe naqueles ossos, o Senhor vai fazer com que a gente veja aqueles ossos, para então vir a vitória, porque o Senhor me pôs no meio do vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ou seja, meus irmãos, antes de vir a profecia, antes de vir a bênção, Ezequiel teve que andar no meio daquele vale. Ezequiel teve que ver a visão daquele vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. Então, em meio às tempestades, em meio à tribulação, o Senhor vai fazer muitas das vezes que a gente esteja num lugar onde a gente não quer estar. O Senhor muitas vezes vai fazer que a gente caminhe em locais que a gente não quer caminhar. Glória! Após o Senhor fazer a gente caminhar, após o Senhor fazer a gente vivenciar, é ali que a vitória vai vir, é ali que o Espírito do Senhor vai entrar dentro daquele vale, vai entrar dentro da tribulação e vai fazer com que a gente tenha vitória. Glória a Deus! Irmãos, aquele povo de Israel, ele estava sem vida, ele estava sem fé, ele estava morto, e parecia impossível na visão deles, do povo de Israel que estava exilado ali, eles conseguirem ser livres. O Senhor Deus perdoa eles, porque Israel tinha sido um povo muito rebelde. Eles tinham voltado o coração deles para as coisas profanas, para as coisas da carne, para as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas ali, após Israel se arrepender, o Senhor mandou Ezequiel profetizar sobre aquele vale ali. No versículo 12 que diz: portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. E no versículo 6 que diz, no final, sabereis que eu sou o Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, estamos passando por tribulações, estamos passando por tempestades, não pela morte, mas para vangloriar, mas para glorificar o Senhor, para as pessoas ao redor de nós saber que o Senhor é o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus, nós devemos ter fé, como ali em Hebreus que falava, em Hebreus 11 que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Glória! Então, meus irmãos, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, se você, irmão, está passando por alguma prova, saiba que não é para a morte, mas é para que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão te observando, saiba que o Senhor é Deus em sua vida. Saiba que o Espírito Santo está te comandando, que o Espírito Santo está em suas vidas. Então, muitas vezes, o Senhor faz a gente passar por algumas provas, o Senhor faz a gente caminhar no vale de ossos secos, no vale de ossos sequíssimos, para ali estar a glorificação do Senhor. Para a gente aprender que o Senhor é Deus em nossas vidas. Porque Israel ali só soube que o Senhor era Deus na vida deles. Israel ali só aprendeu que eles só iam conseguir com o Senhor quando o Senhor fez eles passarem pelo vale de ossos secos. Glória! Então, muitas das vezes isso acontece em nossas vidas, muitas das vezes a gente tem que passar por um problema, muitas vezes a gente tem que passar pelo vale de ossos secos para ali confiar no Senhor, para ali a gente depositar no Senhor. Aleluia! Salmos 137 diz muito como aquele povo estava, como o povo de Israel estava, que diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, dos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uns cânticos de Sião. Mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? Era muito que aquele povo de Israel estava passando. Como eles poderiam cantar ao Senhor em terra estranha? Eles estavam sem vida, eles estavam sem abrigo, eles não tinham esperança. Mas o Senhor veio ali para dar esperança àquele povo. Glória! Quando a gente se pega em cenários que parece que não tem vida, que parece que não tem esperança, que parece que vamos morrer, que parece que o Senhor nos abandonou, que muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, mas o Senhor não abandona o filho seu. A luta pode ser grande, a batalha pode ser grande, mas o Senhor está conosco. Devemos apenas depositar a nossa confiança no Senhor. Devemos apenas nos alegrar no Senhor e confiar no Senhor. Aleluia! Aquele povo de Israel ali, o coração deles estava voltado às coisas mundanas. Eles não queriam ouvir a voz do Senhor. O Senhor ele mandou Ezequiel para profetizar sobre um povo que era rebelde, sobre um povo que não queria saber do Senhor. E é por isso, muitas vezes, meus irmãos, que essas pessoas se encontram passando por muitas tribulações, porque elas não querem ouvir ao Senhor, elas não querem se entregar ao Senhor, elas não querem obedecer ao Senhor. Então que a gente não venha ser assim, irmãos, que a gente venha obedecer ao Senhor. Muitas vezes a luta pode ser grande, mas que o Senhor mandar para a gente ir no vale de ossos secos e profetizar, que a gente venha profetizar, que a gente venha estar ali, que a gente venha glorificar ao Senhor. Então, essa é outra coisa que eu vejo aqui, Ezequiel capítulo 37, é confiança, é fé, e é também o se impor ali, porque as coisas, meus irmãos, não vão mudar se a gente não ficar parado, as tribulações não vão acabar se a gente não ficar parado. Então o que a gente tem que fazer é profetizar sobre o vale de ossos secos, é profetizar sobre as tribulações, é profetizar sobre o que está acontecendo na nossa vida, porque nada vai adiantar se ficarmos apenas parados e vendo tudo acontecer. A gente tem que se dobrar, se prostrar diante ao Senhor, e a gente tem que profetizar sobre o vale de ossos secos, a gente tem que andar sobre o vale de ossos secos, porque eu creio, meus irmãos, que ninguém ia querer estar sobre um vale de ossos secos,
vendo aquele vale, todo mundo ia se afastar, todo mundo ali ia se afastar e não chega perto. Mas não, o Senhor fez Ezequiel andar sobre o vale de ossos secos para ele ver a vitória depois, para ele ver as bênçãos depois, para ele ver o Senhor operar, para ali ele saber, para ali Ezequiel saber, e sabereis que eu sou o Senhor. Para ali Ezequiel saber que o Senhor era o Senhor, ali para com ele, ali para com Israel. O Senhor é o nosso Senhor em meio às tribulações, em meio a tudo, em meio a esse mundo. O Senhor vem nos ajudando desde os antigos e ainda está nos ajudando, porque o Senhor é Deus, aleluia. E a gente vem apenas depositar confiança no Senhor, a gente vem apenas adorar o Senhor, porque Ezequiel capítulo 17 nos ensina isso, nos mostra isso. Que em meio ao vale de ossos secos, ali teve vida. Em meio ao vale de ossos secos, ali teve esperança. Em meio ao vale de ossos secos, o Senhor operou ali. Em meio ao caos, em meio à desordem, em meio à desobediência, o Senhor operou ali. Então, em meio ao caos de nossas vidas, o Senhor mostra que, independente de tudo, Ele está operando. Glória a Deus, Ele está ali a nos ajudando. Basta a gente tomar uma posição, basta a gente tomar uma posição em nossas vidas e profetizar sobre o vale de ossos secos. Em meio às questões, eles não se posicionarem. Falta posicionamento e profetizar sobre o vale de ossos secos. Venhamos, meus irmãos, a partir de hoje, a partir das coisas que aconteceram em nossas vidas, que a gente venha nos posicionar. Porque nos falta posicionamento. Falta posicionamento pela igreja, então que a gente venha profetizar, que a gente venha confiar, que a gente venha ter fé e obedecer. Então, aleluia, glória a Deus!